Santana do Livramento se orgulha de ser um dos municípios mais antigos do Rio Grande do Sul. Essa é uma terra lendária que, através dos tempos, contribuiu de forma significativa para a formação política do Rio Grande do Sul. A fronteira que delimitou os encontros combativos e de peleias com nossos vizinhos espanhóis e orientais. Essa origem teve em base a dilatação das fronteiras, motivada pela ação das armas, que ocuparam as terras, a posse das terras, e principalmente para a fixação do homem à terra. Por que essa fixação? Era necessário por dois motivos. O primeiro, fixar o homem na terra, ou seja, ele ser um vigilante de fronteira, e o segundo, ser também um controlador dos caminhos. Agora, se nós falarmos sobre o nascimento de Santana do Livramento, primeiramente vou voltar nossos olhos para o chamado acampamento de São Diogo. Por quê? Que todas essas cidades em volta aqui da fronteira oeste, todas foram criadas através de acampamentos militares. Porque era uma fronteira bélica, uma fronteira de confronto, de linha entre os espanhóis e os luso-brasileiros, como também os da banda oriental. Então, nesse confronto, esses acampamentos eles eram organizados de tal maneira que permitiam deslocamentos rápidos para invadir a banda oriental. Então, no acampamento de São Diogo, da parte do exército pacificador, que foi assim chamado pelo general Dom Diogo de Souza, ele dividiu suas forças em duas partes. A primeira coluna para Bagé, com o coronel e general Joaquim Xavier Curado. Então, esses homens tinham o trabalho e a obrigação e a função de defender a fronteira. Mas, logicamente, que o lugar onde foi escolhido para ser o acampamento de São Diogo não era um acampamento de tendas, de construções para o agrupamento desses homens, mas sim era um verdadeiro arraial com galpões e todo tipo de construções, menos de pedra. Por quê? Porque como era apenas temporário, quando eles saíam, abandonavam esses acampamentos, iam para a luta ou trocavam de região, ficavam os remanescentes. Esses remanescentes, logicamente, que davam início a um povoado. E logicamente que Santana do Livramento tem a sua origem na chamada cidade de São Diogo, assim chamada pelo tamanho do arraial e das pessoas que ali viviam. Mas por que do nascimento de Livramento? Porque os habitantes de São Diogo necessitavam de uma igreja, de uma capelinha para seus sacramentos. E a capela mais perto estava mais ou menos 18 léguas rumo a Alegrete, a capela Nossa Senhora Aparecida. Então o povo se uniu pedindo, reivindicando uma capela para o São Diogo. Através do vigário-geral da província, foi concedida essa autorização. Foi construída a capela, mas no momento que deveria ser vistoriado pelos engenheiros da província, ela foi desativada, não foi aceito. Por quê? Aí os moradores alegaram também que o lugar era impróprio, porque havia muita enchente através do rio Ibirapuitã, era um lugar pedregoso, inacessível em muitos lugares. Isso impossibilitava a construção de uma capela. Então, surge aí nesse meio uma figura importante do futuro fundador de Santana do Livramento, que era o cismeiro Antônio José de Menezes, um juiz de paz. Ele era oriundo de Cachoeira do Sul e que tinha ganho ali, como tantos outros digamos assim, colaboradores e ex-combatentes das tropas luso-brasileiras, sesmarias, que ela tinha a dimensão de 2 léguas de frente por 2 de fundo. Então, esses sesmeiros, eles tinham a obrigação, através da chamada Lei da Madeira,
de cuidar da floresta, cuidar das madeiras existentes na região e também reabilitar madeiras que foram cortadas, como também tinham a obrigação de ceder terrenos para futuras povoações, como também para portos que pudessem possibilitar a travessia de rios muito caudalosos. E no decorrer do tempo, e devido a uma série de acontecimentos dentro da cidade de São Diogo, teve-se a oportunidade de poder procurar um novo local. Era preciso um novo local para o povoamento da Nossa Senhora de Nossa Senhora de Livramento. Agora, muitos perguntam, por que Nossa Senhora de Livramento? Porque em 1815 e 1816, os orientais de Artigas e ele mesmo comandou investidas e incursões nessa fronteira. Ele invadiu o Ibirapuitã, entrou em combate com os luso-brasileiros, venceu um combate e depois foi vencido na hoje Cerro dos Trindade, chamada combate de Carumbé, que na língua guarani significa tartaruga, porque tinha uma forma de tartaruga. Então, Antônio José de Menezes teve que procurar um novo local através da orientação do sargento Mor, que era o comandante ali da cidade de São Diogo. Mas ele colocou uma ressalva, que a nova capela deveria ser construída nos campos de José Pinheiro de Novilhar. Mas o que acontecia com esse homem que tinha ganho essa cismaria através do seu pai, Luciano Pinheiro? De que ele deveria ceder terreno para a construção da capela, mas ele alegou uma certa pobreza, foi uma tática dele de não ceder terrenos, mesmo que ele estava obrigado e compromissado através da cláusula da lei das cismarias. Então, Antônio José de Menezes, vendo a situação desse homem, se comprometeu a ceder parte do campo do Novilhar para a construção da capela, prometendo que ele daria à família um lugar com a mesma dimensão, o mesmo território para essa família, em agradecimento e restituindo a despesa desse campo. Então, o local que foi escolhido foi exatamente entre os contrafortes que tem as coxilhas aqui que bordeiam Santana do Livramento. Foram vistos outros locais, mas não foi aceito. Então, aí em 1822, março de 1822, houve um pedido ao vigário-geral para a construção de uma capela aqui nesta região. Após muitas correspondências enviadas à província para a autorização da edificação da nova capela, no dia 30 de julho ficou autorizado e ficou como data de fundação de Santana do Livramento, tendo como seu fundador o cismeiro Antônio José de Menezes. Mas vamos dizer que, por que o nome Nossa Senhora do Livramento, primeiramente? Porque quando estava no São Diogo, as incursões de Artigas, dos orientais que vinham fazer saques e lutar contra os luso-brasileiros, a população ficou com medo de serem massacrados pelos orientais. Então eles tinham que ter uma santa para a sua proteção, devido à religiosidade daquele povo. Então escolheram Nossa Senhora do Livramento. Era avó da mãe de Jesus Cristo. Então ficou primeiramente esse nome, Nossa Senhora do Livramento. Então, em 1830, a cismeira e uma estanceira famosa, uma estanceira muito rica, chamada Ana Ilha de Vargas, ela tinha uma influência muito grande na região. E nessa influência, ela procurou mudar o nome da povoação que surgia, passando a ser chamada Santa Ana. Mas não podia, de certa forma, porque já existia um nome, Nossa Senhora do Livramento. Então houve um acordo de fazer a fusão de Livramento com Santa Ana. Então o nome da cidade passou a ser Santana do Livramento.